Meus queridos e amados irmãos, em Cristo Jesus, a paz seja convosco. Gostaria, nesta oportunidade, de agradecer ao nosso bom Deus por mais esta rica oportunidade que me concedeu e poder ter mais uma participação neste importante programa, Semeando a Palavra de Deus, para compartilhar convosco um pouquinho do pão da vida, que é a sua santa e boa palavra. Gostaria, nesta hora, de cumprimentar a direção e a organização da Rádio Áudio Gospel e também da TV PEC, na pessoa do nosso querido irmão Maurício, nosso pastor Paulo Bernardes, nosso pastor âncora deste programa, pastor Joaquim Silva, demais apoiadores e patrocinadores deste programa. A paz seja com todos, Deus abençoe a todos vocês. Queridos irmãos, neste momento, quero agora fazer menção da Palavra de Deus. Hoje trago uma mensagem que preenche os anseios dos corações da humanidade, preenche os anseios do meu coração e, com certeza, os anseios do seu coração. Pois essa mensagem se baseia no capítulo 3, o verso 22 do livro das Lamentações do profeta Jeremias. E diz assim: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Louvado seja Deus para todo sempre. Queridos, a Bíblia diz ainda no Salmo 145, versículo 9, que o Senhor é bom para todos e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. O apóstolo São Pedro ratifica essas palavras quando diz assim que vós, que em outro tempo não eram povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Diz ainda o apóstolo Tiago que o juízo de Deus será sem misericórdia para aquele que não usou, que não praticou a misericórdia. Portanto, meus amados irmãos, a mensagem é essa: a última voz da misericórdia divina. Quero dizer para você que misericórdia significa um grito de quem pede por socorro, um grito de quem clama por algum livramento. Mas também significa alguém que se compadece da miséria alheia. Então, isso é misericórdia. E Deus, ao longo da história da humanidade, Ele sempre trouxe para cada geração uma mensagem de misericórdia, um chamado ao arrependimento, um retorno às antigas práticas, às primeiras obras, para dar a cada geração, para dar a cada pessoa uma oportunidade de rever seus conceitos e de se voltar para o seu Criador e garantir assim a sua salvação, a vida eterna. Então, meus queridos irmãos, hoje nós estamos no limiar do fim dos tempos. E hoje se faz necessário soar uma mensagem ao povo de Deus. Essa mensagem se encontra em Apocalipse capítulo 18, versículo 4, e também em Jeremias capítulo 51, versículo 6, onde nós lemos assim: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices dos seus pecados e nem participantes nos seus flagelos. Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Em Jeremias capítulo 51, versículo 6, nós lemos o seguinte: Fugi do meio de Babilônia e livrai cada um a sua alma, e não vos destruais na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor, que lhe dará a sua recompensa. Então, amados irmãos, o profeta Jeremias fala de um tempo em que Deus estaria visitando a Babilônia para trazer a sua paga por tudo quanto Babilônia, a nação da Babilônia, havia feito contra o povo de Deus. Os malefícios causados já haviam se passado
muitas décadas em que o povo de Deus, o povo de Israel, estava sob o jugo, ou havia exilado o povo de Deus, e agora Deus havia chegado o momento de visitar aquela nação com seus juízos. E a ordem, a mensagem para os israelitas que se encontravam na Babilônia era para que eles fugissem da Babilônia e escapassem com a sua vida. A mensagem para nós hoje também não é diferente. Diz no livro do Apocalipse que o povo de Deus que se encontra em Babilônia também deve sair para não ser cúmplices dos pecados praticados em Babilônia e nem também ser participante dos seus flagelos, que certamente a Babilônia sofrerá. Portanto, quero dizer para você que a Babilônia que Jeremias mencionou para que o povo de Israel saísse de lá não existe mais. Mas ela representa nos nossos dias toda esta confusão que se tornou o mundo. Hoje o mundo está realmente uma Babilônia, é uma confusão no mundo da política, no mundo da religião, em todas as camadas sociais, todos os segmentos sociais. Cada um defende uma ideologia diferente, uma filosofia diferente. Isso se torna uma confusão. As pessoas ficam sem saber que caminho seguir, que rumo tomar. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele tem olhado para você, Ele tem olhado para a humanidade, Ele tem olhado para nós, no meio deste caos que se tornou o mundo em que vivemos, para nos direcionar uma mensagem especial. Ao longo da história, Deus sempre fez isso. Nos dias de Noé, ele diz, olha, o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Gênesis capítulo 6, versículo 3. Deus percebeu que a terra havia se enchido de violência e que agora chegara o momento de colocar um ponto final em tudo aquilo que o homem havia transformado a terra. E então, meus amados irmãos, Deus escolhe Noé e manda que ele construa uma arca para a salvação da sua vida e de todos quantos se dessem por avisados pelo convite do Senhor. Então, ao longo da história, nós vemos homens que se destacaram com uma mensagem de misericórdia para o seu tempo. Nós podemos destacar Enoque, nós podemos falar o próprio Noé, nós podemos falar de Elias, nós podemos falar de João Batista e muitos outros, muitos outros. Mas a mensagem que Deus enviou para aquela geração antediluviana através de Noé era, na verdade, um ultimato àquela geração. Disse Deus que eles se tornaram maus e agora Deus daria para eles um tempo definido, um tempo de graça que era 120 anos. Então, durante 120 anos, era o espaço de tempo que aquela geração tinha, estava à sua disposição para fazer uma reflexão das suas vidas e se voltarem para Deus. E a única forma delas fazerem isso era ouvindo a mensagem trazida pelo profeta patriarca Noé. A mensagem era do dilúvio. Viria o dilúvio sobre a terra e assolaria tudo. Então, todas as pessoas que quisessem salvar as suas vidas deveriam aceitar essa mensagem, crer nela e se unirem a Noé e se prepararem para esse evento. Então, o resultado nós sabemos que a esmagadora maioria daquela geração, das pessoas daquela geração, não creram na mensagem que Noé pregou. E, portanto, não se prepararam. E quando veio a catástrofe, então, diz a Bíblia que o dilúvio levou a todos, escapando apenas 8 pessoas, Noé e sua família. Então, quando a gente continua lendo as Escrituras, nós vemos agora uma nova mensagem de misericórdia dada por Deus através do profeta Elias. Quando nós lemos no livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, verso 21, Deus fala aos israelitas através de Elias, dizendo o seguinte: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, servi-o. Se Baal é Deus,
seguiu. Então, meus queridos, naquela época o povo estava envolto em mais uma confusão. O povo estava confuso e havia, na verdade, pendido para o lado da idolatria. E agora Elias chamava o povo para uma reforma. Aquelas pessoas precisavam atender o convite de misericórdia que Deus estava dando através do seu profeta, o profeta Elias. E ali no Monte Carmelo foi feito um teste sobre quem era o verdadeiro Deus. Deus que respondesse com fogo, esse seria o verdadeiro Deus. No final da história, o Deus de Elias, que é o nosso Deus, respondeu à oração de Elias com fogo que consumiu o holocausto. E a partir daquele momento se abateu um grande temor em todos os presentes, tanto os que creram na mensagem de Elias, quanto aqueles que eram adversários, que eram inimigos de Elias e, portanto, consequentemente, inimigos da verdade, inimigos do povo de Deus. E Elias deu a ordem e aqueles profetas, todos eles foram dizimados. Então, meus amados irmãos, ali foi uma mensagem também de misericórdia, também um chamado à reforma, um chamado a rever os conceitos, a rever os seus valores, os seus padrões que aquelas pessoas haviam estabelecido para as suas vidas. E no dia de João Batista, meus amados irmãos, nós vemos um outro convite de Deus, uma outra mensagem, uma outra voz de misericórdia. No capítulo 3, versículo 8 do Evangelho de São Mateus, disse Deus através de João Batista. João Batista fala àquela geração: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Portanto, Deus sempre desejou, sempre almejou que o seu povo se voltasse para Ele com arrependimento, com sinceridade, com inteireza de coração, porque a intenção de Deus, desde que o homem pecou, sempre foi reaproximar o homem dele, sempre foi salvá-lo. Mas o homem sempre tenta se esquivar, sempre tenta se desviar dos desígnios de Deus. Mas, no entanto, a mensagem dada por João Batista era essa: que as pessoas daquela geração se arrependessem e produzissem esses frutos, frutos de arrependimento, que abandonassem as práticas erradas e se voltassem para a justiça, a prática da justiça. E hoje, meus amados irmãos, não é diferente. Deus manda que os seus servos deem ao mundo a última mensagem de misericórdia. A última mensagem de misericórdia precisa ser dada ao mundo antes que seja tarde, sabe? Naquela ocasião, naquela geração, por várias vezes no passado, algumas gerações receberam o convite de misericórdia da parte de Deus através dos seus servos e não se deram por avisados. Assim também hoje, nós temos certeza que o tempo está se findando. O dia da volta de Jesus está se aproximando. E logo, logo ele voltará. Mas antes disso, ele manda que o seu povo soem essa boa notícia, deem essa mensagem maravilhosa de misericórdia às pessoas, o último convite divino, para que as pessoas ouçam e se deem por avisadas, para que elas possam salvar as suas vidas. É bem verdade que a palavra de Deus nos diz que, apesar de soar o som da última voz da misericórdia sobre a largura da terra, muitos não se darão por avisados. E diz a Bíblia em São Mateus, capítulo 24, versículo 44, que estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então, significa que as pessoas não se darão na sua totalidade por avisados. E quando o tempo de graça findar, quando a oferta da salvação encerrar, muitas pessoas perceberão que desperdiçaram todas as boas oportunidades que tiveram nas suas vidas. Porém, já será tarde demais. Naquele tempo será tarde demais. Mas hoje eu quero dizer para você que não é tarde demais. Ainda é tempo. Diz a Bíblia
Em São João, capítulo 7, versículo 37, o próprio Jesus se apresenta no dia da festa das cabanas, no 8º dia da festa, o último, o grande dia da festa. Ele se coloca de pé e clama em alta voz: quem tem sede, venha a mim e beba. Ele se apresenta como a fonte da salvação, como a misericórdia em pessoa, oferecendo a todo aquele que nele crê perdão, purificação e salvação. Portanto, tudo que nós precisamos fazer hoje é aceitar que Deus está nos chamando misericordiosamente para nos salvar, para nos dar uma nova oportunidade. É tudo que nós precisamos. E eu digo para você que é o que a humanidade mais almeja, que ela mais deseja. É de fato ser tratada com misericórdia. E é só o que Cristo quer fazer comigo e com você. Mas quero dizer para você que esse tempo, ele é um tempo limitado. A graça de Deus, a misericórdia de Deus também tem limite. Isso ficou muito explícito quando Deus disse que lá para aquela geração antediluviana, que o tempo do homem, os dias do homem seriam 120 anos. Deus estabeleceu um tempo de graça, e quando esse período terminou, veio o dilúvio. Agora também, Jesus estabeleceu sinais que antecederiam a sua vinda. E esses sinais já estão acontecendo há muito tempo e com muito maior frequência. O que significa que Jesus está prestes a vir, está às portas. E eu e você não temos tempo a perder. Nós precisamos nos dar por avisados e aceitar, ouvir e aceitar, atender esse convite misericordioso que é dirigido a mim e a você. Diz assim Deus, através do profeta Isaías: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Hoje é o tempo de você e eu buscarmos a Deus, porque hoje Ele ainda está a interceder por nós perante o Pai no santuário celestial. E enquanto Ele estiver a interceder pelo homem, pelo pecador, então há esperança para nós. Mas vai chegar um momento, meus queridos irmãos, em que esse tempo de mediação dele encerrará. E então será tarde demais. Por isso a expressão do profeta: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Porque depois que terminar essa fase, o homem pode até buscar, mas não mais encontrará. Então, o convite, sem dúvida nenhuma, é um convite de misericórdia, é uma mensagem de misericórdia para mim, para você, para todos quantos se derem por avisados. Jesus ele diz assim para mim e para você: tudo aquilo que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Não pense que você é tão pecador que Jesus não vai te aceitar. Ou que você já cometeu coisas terríveis demais e Deus não te perdoará. Não pense assim. Porque o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário em nosso favor, ele é poderosíssimo para lavar todos os nossos pecados. Diz a Bíblia assim, no livro do profeta Isaías: vinde, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os teus pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Não há pecado, meu querido irmão, que o sangue de Jesus não seja poderoso o suficiente para limpar, para purificar, para tornar você justificado. Tudo que você precisa saber e fazer, você precisa saber que você vai encontrar esse perdão e essa purificação é na pessoa de Jesus. E o que você precisa fazer é aceitar o convite de Jesus para a tua salvação. Portanto, eu te digo que a mensagem de misericórdia está soando. Você está ouvindo uma mensagem de misericórdia. Saiba que o tempo está próximo. Jesus está às portas, ele está voltando. E quando ele voltar, ele quer que você e eu estejamos do seu lado. Ele quer que você e eu estejamos à sua direita. Ele quer que naquela ocasião nós já tenhamos feito a nossa decisão ao seu lado, do lado da sua mensagem, das suas verdades. Porque se nós tivermos feito isso, no dia em que ele aparecer nas nuvens dos céus, nós vamos proferir as palavras ditas pelo profeta Isaías: eis que esse é o nosso Deus a quem aguardávamos, ele nos salvará.
Esse é o Senhor a quem esperávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Você não gostaria de se alegrar com Jesus naquela ocasião? Eu tenho certeza que sim. Porém, meu querido irmão, tudo vai depender do que você vai fazer com essa informação que você tem agora. Saiba que Deus tem uma mensagem de misericórdia, a última mensagem de misericórdia a ser dada a esta geração. E agora você já sabe que você precisa aceitar a Jesus como teu Salvador para escapar com a vida, para garantir a tua salvação. E a grande pergunta para você é a seguinte: o que você vai fazer com essas informações? Você vai aceitar a mensagem? Você vai aceitar o convite de misericórdia que Jesus faz para você? Ou você vai rejeitar? A decisão é sua. Você que decide. Saiba que se você conscienciosamente fizer hoje a sua decisão ao lado de Jesus, aceitando-o como seu único e suficiente Salvador, saiba que naquele dia da vinda dele, você se alegrará muito. Não apenas você, mas todos quantos o aceitarem, se alegrarão naquele dia com seu aparecimento nas nuvens dos céus para vir buscar você, transformará você, lhe dará um corpo glorioso, um corpo incorruptível e imortal. Você nunca mais morrerá. Você nunca mais terá nenhuma tendência pecaminosa. Você será justo eternamente. Não é maravilhoso isso? Porém, se você e eu rejeitarmos o convite de misericórdia, lembre-se, é o último. É a última voz da misericórdia de Deus falando aos nossos corações. Se não aceitarmos, se nos recusarmos a aceitar a mensagem de misericórdia da parte de Deus, então, naquela ocasião, nós perceberemos que estaremos eternamente perdidos. E então diremos as palavras escritas pelo profeta Jeremias, no capítulo 8 e versículo 20, onde ele diz assim: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Naquele dia, meus amados, toda e qualquer forma de arrependimento já será demasiadamente tarde. Por isso que eu insisto com você. O convite de misericórdia, a última voz da misericórdia está sendo soada aos seus ouvidos nesta oportunidade. O meu conselho para você é que você abra o seu coração para Jesus. Deixe que Ele adentre no seu coração. Deixe que Ele faça morada. Deixe que Ele transforme o teu ser. Deixe que Ele conduza a sua vida a passos firmes em direção à nova Canaã. Tá? Que Deus em Cristo te abençoe. Em nome de Jesus. Agradeço ao nosso Deus pela oportunidade. Agradeço também a sua atenção que me ouviu até agora. Que a paz seja com todos e até uma nova oportunidade.